Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 14 de outubro, nós estamos recebendo com muito prazer o diretor de Tecnologia, Meio Ambiente e Empreendimentos da Sabesp, o ex-prefeito de Santos, engenheiro João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando Demari. Conhecer agora as manchetes de jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: gastos com servidores quase no limite. Na Folha de São Paulo, bilhete aéreo durante Copa já custa até 10 vezes mais. No Estadão, Estados Unidos não tem acordo sobre dívida há 4 dias do prazo final. No semanal BocNews, violência doméstica, mulheres subjugadas. No Santa Portal, após 23 dias de greve, agências bancárias voltam nesta segunda. No G1 Santos e região, Hospital Beneficência Portuguesa de Santos pode ser leiloado por dívida com o INSS. E no portal da UOL, bilhete aéreo durante a Copa do Mundo já custa até 10 vezes mais. A revista Veja traz a manchete: Malala, a menina sem medo. Chico. 8 horas e 8 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e a primeira pesquisa da sucessão presidencial, sem a presença da ex-senadora Marina Silva, do PSB, que aderiu recentemente ao Partido Socialista Brasileiro, pesquisa essa desenvolvida pelo Instituto Datafolha e publicado pelo jornal Folha de São Paulo, no último sábado, revela que a presidente Dilma Rousseff ganharia a eleição e, portanto, seria reeleita no primeiro turno com 42% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o senador mineiro do PSDB com 21% e, em terceiro, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, com 15% das intenções de voto. A presidente Dilma Rousseff seria eleita, portanto, no primeiro turno, já que os dois adversários somariam 36% das intenções de voto apenas. Resta saber se, com a presença de Marina Silva no pleito e também do ex-governador José Serra, uma simulação que foi feita também pela Folha de São Paulo, nesse caso haveria segundo turno, embora Dilma vencesse a qualquer adversário também no segundo turno. Verifica-se por aí que a posição da presidente Dilma é muito confortável com relação à sucessão presidencial, embora estejamos há quase um ano das eleições gerais do ano que vem. E como sucessão presidencial depende fundamentalmente do desempenho da economia nacional, resta aguardar e saber o que vai acontecer em outubro do ano que vem. No programa de hoje nós vamos falar sobre eleições gerais, sobre essa pesquisa presidencial, sobre esse primeiro cenário sem a presença de Marina Silva, mas vamos falar também sobre a pesquisa realizada pelo Grupo Enfoque de Comunicação e publicada pelo semanário BocNews na semana passada, nas cidades mais populosas da região metropolitana da Baixada Santista: Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. Vamos avaliar também esses números, entre outros temas importantes, como os investimentos que a Sabesp vem realizando na região metropolitana da Baixada Santista. Mas tudo isso assim que a Paula informar a previsão do tempo e também o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de sol com aumento de nuvens durante o dia. Pode chover no fim da tarde. A mínima é de 20 graus e a máxima chega aos 31 em Santos. E a Tábua das Marés. As ondas variam entre 1,5 m e 2 metros nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito intenso na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto, entre os quilômetros 20 e 10 pela Anchieta e 20 e 12 pela Imigrantes. O motivo é o excesso de veículos. O sistema Anchieta
Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5, com as pistas norte são utilizadas para quem vai sentido São Paulo e as pistas sul utilizadas para quem vem sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal. Ou por e-mail, je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal. Ou acesse o nosso canal, youtube.com/Enfoque Jornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Chico. 8 horas e 11 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e em seguida voltamos para entrevistar o diretor de Tecnologia, Meio Ambiente e Empreendimentos da Sabesp, o ex-prefeito de Santos, engenheiro João Paulo Tavares Papa. Voltamos já. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Aproveite a maré de felicidade. No aniversário da Macuco, compre um apartamento e ganhe um cruzeiro. Acesse o site, conheça os empreendimentos, faça um ótimo negócio e uma boa viagem. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 14 de outubro, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o diretor de Tecnologia, Meio Ambiente e Empreendimentos da Sabesp, ex-prefeito de Santos, engenheiro João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. E nós vamos ver agora o VT, a reportagem do programa de hoje, que fala sobre o poupa-tempo em Santos. Paulo. O único poupa-tempo da Baixada Santista completou 5 anos de funcionamento na última semana. O evento de comemoração contou com a participação do secretário de Gestão Pública, que anunciou novidades para a região. É o que vamos acompanhar na reportagem de Maiara Rached. A unidade de Santos conta com 324 funcionários e foram eles que comemoraram o aniversário junto aos representantes da Prefeitura e do Governo do Estado. Nem dá para pensar a região sem ter o poupa-tempo, né? Pelo volume de pessoas que é atendido, pela velocidade e pela qualidade do atendimento. Em 5 anos, já foram mais de 7,6 milhões de atendimentos. O Poupa-Tempo de Santos oferece 400 serviços para a população e a unidade atende, em média, 6,5 mil pessoas por dia. O documento mais procurado é a carteira de identidade. Em 5 anos, 840 mil RGs foram emitidos. Marcos veio de Peruíbe para tirar a segunda via. Agendei via fone, cheguei aqui um pouquinho antes das 9, já peguei uma fila, já foi jogo rápido mesmo. Muito, para a população assim, o nome já diz, poupa tempo, né, muito legal.
Por enquanto, Santos é a única cidade da Baixada Santista que tem poupa-tempo, mas, segundo o secretário, em breve outros moradores da região vão poder contar com os benefícios dos serviços prestados aqui. Nós temos uma unidade prevista para a cidade de Registro, que já está pronta, aguardando só o treinamento dos funcionários. Então, é um funcionamento muito rápido. E nós temos também previsto em Praia Grande e Guarujá. Nessas duas cidades, os locais, na Praia Grande o local já está definido e no Guarujá está em fase de definição do local. Muito bem, aí está a reportagem, o secretário de Gestão Pública do Estado de São Paulo, Davi Zaia, deputado Davi Zaia, anunciando mais 2 unidades aqui para a região, em Guarujá e em Praia Grande, sem contar a de Registro no Vale do Ribeira. E, doutor Papa, esse poupa-tempo foi inaugurado na sua gestão como prefeito em 2008, no último ano do seu primeiro mandato, com milhões de atendimentos, enfim, uma conquista de toda a nossa região, completando 5 anos. Bom dia e obrigado pela presença. Obrigado, bom dia Chico, bom dia a todos, bom dia Fernando, Paula, equipe aqui do Jornal em Foque. Eu quero, se você me permite, aproveitar para cumprimentá-los pelo 100º programa, que foi ao ar na última sexta-feira. Eu soube do programa, não pude assistir, mas soube do programa. Esse programa já é um sucesso. A Baixada Santista há muito tempo esperava por um programa desse nível, que a gente possa, onde os entrevistados, enfim, possam ter espaço para debater com profundidade as questões da Baixada Santista. Soube também que o 100º programa foi dedicado a Dona Edith Pires Gonçalves, que é uma telespectadora assídua, né, uma fã do La Scala, e eu quero aproveitar esse momento, a Edith certamente está nos assistindo, para mandar um beijo carinhoso, dizer que gostei muito de saber que o 100º programa foi dedicado a uma figura tão querida como a Edith, e a Edith representa muito bem a força da mulher santista, o engajamento, uma pessoa culta, atenta a tudo que acontece em Santos. É por isso, tenho certeza, que o Francisco Lascala e toda a equipe aqui do Enfoque, do Jornal Enfoque, dedicou esse programa a você, Edith. Um beijo e que você continue sendo esse exemplo de cidadã santista que é e que sempre foi. Uma referência desta cidade. Uma grande referência e, como eu sempre disse e digo a ela, sempre uma grande inspiração para todos nós, para as gerações que estão aí hoje, né, se espelhando na Edith e tentando fazer a história dessa cidade. Quanto ao poupa-tempo... 5 anos de poupa-tempo. É uma alegria ver o poupa-tempo de Santos chegar a esse momento, com quase 7 milhões de atendimentos, um poupa-tempo moderno, eficiente, bem concebido. Aliás, Chico, bom, como disse ali o secretário da Visaia, seria impossível pensar hoje nos serviços públicos da Baixada Santista sem o poupa-tempo de Santos. Eu concordo com o secretário, mas eu quero acrescentar que é um tema que sempre me motivou muito, que este é o tipo do exemplo do que é o processo de revitalização do Centro Histórico de Santos. Só para lembrar, Chico, esse espaço que é o melhor poupa-tempo de São Paulo. Isso os governadores já falaram, os gestores do poupa-tempo já disseram várias vezes, pela localização, pela qualidade, enfim, por tudo, o layout interno, que é muito favorável à qualidade dos serviços prestados, mas eu me recordo que esse espaço era um antigo armazém pertencente ao CEAGESP e que até o momento em que nós decidimos por implantar o poupa-tempo nesse local e não em outros locais que as equipes técnicas do poupa-tempo imaginavam aqui na cidade de Santos, por exemplo, na Costa, por exemplo, na Vila Belmiro, nós tivemos que fazer um trabalho forte ali para evitar que esse equipamento, que esses armazéns fossem vendidos a uma empresa portuária que já estava utilizando por meio de um arrendamento para manuseio e para operação e também armazenagem de açúcar, né? De açúcar a granel, ou seja, nós tínhamos aí centenas de caminhões circulando pela João Pessoa e pela Amador Bueno, na frente de prédios também importantes, frágeis, de valor histórico, e evitamos que isso se perpetuasse e direcionamos a utilização desse prédio, que é um patrimônio, para uma finalidade nobre,
que atraiu milhões de pessoas nesses anos todos, ajudando a revitalizar todo o entorno, né? Porque você imagina o movimento de bares, restaurantes, estacionamentos, pequenos comércios, no entorno de um polo gerador de pessoas, de atrativo de pessoas, que em pouco tempo trouxe de toda a região e até de São Paulo quase 7 milhões de pessoas. Enfim, acho que são exemplos como esse que nos fazem e que me faz acreditar cada vez mais na revitalização do Centro Histórico de Santos, com serviços, com atividades nobres que podem efetivamente ajudar a preservar esse belíssimo patrimônio ali concentrado. Então, acho que o Poupa Tempo foi um acerto duplo. A localização, né, muito estratégica, tem ônibus circulando aí de todas as cidades da região, o espaço e, na verdade, o grande benefício que foi salvar mais um prédio público da sua degradação. E o entorno como um todo. Sem dúvida. Fernando Maria, bom dia, obrigado pela presença, Fernando. Bom dia, ex-prefeito, bom dia, Paula, telespectadores. Realmente o Poupa Tempo, assim como o Bom Prato, são dois espaços importantes aí, de projetos importantes. O próprio secretário teve falando que o Poupa Tempo aqui em Santos, ele só pede em termos de movimento de algumas unidades da capital, como da Luz, do Santo Amaro, que também Santo Amaro é maior do que Santos. Santos é uma cidade. Né? Enfim, e tem uma importância fundamental. Essa ideia da preservação, ela é importante porque você tem uma série de questões ali, que era uma região que estava um pouco esquecida e hoje deu uma revitalização plena ali naquela área, né? Como desafio também, também nesse aspecto, no mercado municipal, né, que houve também essa tentativa. O mercado, a situação já é mais complexa nesse aspecto, né, mas há essa necessidade de mostrar áreas importantes da cidade que possam ser revitalizadas, esquecidas no passado e estão em processo de revitalização. Com novas funções, né? Reinventando. E para tanto um equipamento âncora é fundamental. Exatamente. Como é o caso do Poupa Tempo ali, como o caso do mercado, que também o próprio mercado já é um equipamento âncora e que precisaria realmente de maiores investimentos e de revitalização naquele processo. Verdade. Agora, doutor Papa, eu queria também falar um pouquinho a respeito de pesquisa eleitoral. E o semanário Boc News publicou a semana passada a primeira pesquisa, um ano da eleição, a pesquisa focada aqui na nossa região metropolitana, abrangendo as 4 cidades mais populosas da região, Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. E o seu nome aparece como o mais citado como candidato a deputado federal na pesquisa feita pelo semanário Boc News. Aparece, por exemplo, pelos dados da pesquisa, em Santos o senhor aparece com 13% das intenções de voto em primeiro lugar, em São Vicente em segundo com 4,8%, em Guarujá em primeiro com 8,3% e em Praia Grande em terceiro com 3,7%. Na média, o senhor aparece como primeiro colocado nessa pesquisa para deputado federal. Em primeiro lugar, como é que o senhor recebe o resultado dessa pesquisa eleitoral? Eu recebo com muita honra e, sobretudo, com muita responsabilidade. Eu vejo a Baixada Santista, e já tenho me manifestado a respeito disso, passando por um momento muito difícil. É um momento de grandes desafios, né? A Baixada Santista não é apenas Santos, né? A cidade de Santos tem um vigor econômico evidente, vem superando as suas dificuldades econômicas e sociais sistematicamente nos últimos anos. Não dá nem para definir exatamente em quantos anos, mas há bastante tempo já que a cidade de Santos vem se superando ano a ano, orçamentariamente, na prestação de serviços, na qualidade de vida, na qualidade da infraestrutura. E as nossas soluções, portanto, estão aí no horizonte. O mesmo não ocorre na Baixada Santista, Chico. Pelo menos essa é a minha impressão. Nós temos desigualdades sociais muito grandes, nós temos desigualdades, insuficiência orçamentária evidente nos municípios daqui do entorno de Santos. E mais do que nunca, portanto, a Baixada Santista precisa fortalecer a sua representação política. Sem dúvida. Junto ao governo de São Paulo e junto ao governo federal. Eu me recordo também que, há tempos atrás, algumas legislaturas anteriores, nós chegamos a ter 8 deputados estaduais. Sim. 7 se considerávamos
um oitavo que vinha do Vale do Ribeira. Vale do Ribeira, que uma região integrada, próxima, com uma realidade semelhante, principalmente aí em relação ao litoral sul, chegamos a ter 8. Na Câmara Federal, chegamos a ter 4 representantes de peso. Enfim, e hoje a Baixada Santista, por circunstâncias, ela acabou tendo a sua representação muito diminuída, muito reduzida. Nós temos hoje 2 deputados federais, já tivemos 4, portanto estamos com a metade da representação que já tivemos. Um dos deputados federais teve um tempo no Executivo de São Paulo, no caso Márcio França, então aí a gente ainda ficou por um bom tempo apenas com o deputado federal Beto Mansur. É uma representação diminuta para a importância da região, apesar da competência do deputado Beto Mansur, não é essa a questão que se coloca. E na Assembleia Legislativa, que já tivemos 8, hoje estamos com 2 deputados. E também por circunstâncias aí de eleitorais e justiça eleitoral, tivemos por um bom tempo com apenas um deputado estadual, que foi a deputada Thelma de Souza. Exatamente. Por algum tempo. Agora temos a Thelma e o Luciano Batista. Eu acho, portanto, que é um momento da classe política, do eleitor, das lideranças da Baixada Santista refletirem sobre isso. Nós nunca estivemos com uma representação numericamente, pelo menos, tão pequena quanto a que temos hoje, num momento de grandes desafios. Acho que esse quadro preocupa, as duas coisas preocupam. Acho que o primeiro passo, portanto, a se colocar, a se discutir na Baixada Santista com bastante profundidade é o seguinte: nós vamos continuar votando aqui na Baixada Santista em candidatos de outras regiões? Sim. O eleitor da Baixada Santista, de Santos, dos nove municípios daqui, vão continuar cedendo aí eu não diria invasões, porque não é esse o caso, mas há candidaturas que aparecem por aqui durante o processo eleitoral e nunca mais. E desaparecem depois. É um fato, sem dúvida. Isso é mais importante, Chico, hoje, na minha visão, do que os nomes que estão colocados, do que eventualmente o meu nome ou outros nomes. Nós temos aqui mais de 1 milhão de votos. O Fernando conhece bem esses números, algo em torno disso. Algo em torno de acho que 1.300.000 votos, ou 1.200.000 votos, coisa desse gênero. Brancos e nulos, tudo, mas... Então, acho que o primeiro ponto que as lideranças da Baixada Santista deviam colocar para uma reflexão profunda é essa. Um pacto um pacto político em favor não deste ou daquele candidato, não. Mas da regionalização do voto. Vamos transformar na prática a tese do voto distrital. Uma das grandes novidades que poderíamos ter feito esse ano, numa reforma com um pouco mais de seriedade, uma reforma política, seria o voto distrital. Sim. É você votar em quem está perto, em quem você pode conversar, em quem você pode controlar, cobrar, encontrar, e cobrar, criticar, enfim, quem está perto. Muito bem, vamos aqui discutir na Baixada Santista a regionalização do nosso voto. Claro. Votem em candidatos da nossa região. Tenho certeza que nós rapidamente voltaríamos a ter uma representação tão expressiva quanto é a importância da nossa região no cenário estadual e federal. E como já tivemos no passado. Acho que esse é um tema que me interessa. Quer dizer, a pesquisa mostra nomes importantes. Sim. Aparece o meu nome, é natural, porque prefeito de Santos 8 anos, uma administração bem sucedida, de uma cidade bem sucedida, uma experiência acumulada, no meu caso, aí de 25 anos já de serviço público, e que estará colocada à disposição da população santista e da Baixada Santista no próximo ano. E faço isso, Chico, em nome do quê? Farei esse caminho, em nome do quê? Em nome das coisas que eu acredito, que é a necessidade de fortalecimento da nossa região. O interior de São Paulo está muito desenvolvido, a metrópole, a região metropolitana de São Paulo é forte por natureza. A Baixada Santista precisa muita coisa ainda. E para que ela possa ter esses avanços no tempo necessário, é preciso gente lutando com mandato, lutando com mandato, além da luta diária da sociedade organizada, enfim, de todos nós, os cidadãos, os eleitores.
Fernando, eu gostaria que você fizesse formular a sua pergunta e deixasse a pergunta para que o Dr. Papa respondesse no próximo bloco. Na realidade é um comentário, né? Só para ter uma ideia, o deputado federal Tiririca, aqui na região, teve algo em torno de 80 mil votos. Olha, né? 80 mil votos aqui na Baixada Santista. Só um adendo aí, para ter como exemplo né, desse cenário. Né? Então, só para suficiente, 80 mil votos seriam suficientes para eleger mais um deputado federal. Imagine os senhores, o Tiririca, o palhaço Tiririca teve 80 mil votos na região metropolitana da Baixada Santista. É para refletir sobre isso. Então, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida no Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. 4ª Copa União Siciliana de Futsal, de 21 a 25 de outubro. Uma grande disputa entre times da faculdade, do colégio e funcionários e professores da Unisanta. 12 equipes do masculino e 5 equipes do feminino se enfrentam pelo título no poliesportivo. Integração e motivação, ajudando a revelar novos talentos do esporte. Compareça, participe. 4ª Copa União Siciliana de Futsal. Realização Universidade Santa Cecília. Promoção Santa Cecília TV. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 14 de outubro, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o ex-prefeito de Santos, diretor de Tecnologia, Meio Ambiente e Empreendimentos da Sabesp, engenheiro João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista Fernando de Maria, que vai formular agora uma pergunta ao convidado. Fernando, por favor. Prefeito, uma dúvida. Dentro desse cenário aí que se vislumbra, que o senhor comentou no bloco anterior, um fato que a gente vai ter nessa eleição, que difere das eleições anteriores, que os bons políticos puxadores de voto, como o ex-prefeito Alberto Mourão, o atual prefeito Alberto Mourão, né, o próprio atual prefeito de Santos, Paulo Alexandre também, eles não vão participar da próxima eleição. E a gente vislumbra assim, que quem pode ser, obviamente, 2 ex-prefeitos, no caso o senhor, e no caso a deputada Thelma de Souza, que isso contribui, o fato de serem ex-prefeitos da cidade, contribui também para uma projeção maior nesse sentido. O senhor não acredita que podemos ter, e o próprio deputado Márcio França já declarou também, que não deve concorrer novamente à Câmara Federal. O senhor acredita também que o cenário também de nomes de peso, que tem uma visibilidade, seja um volume diminuto, e isso a gente corre o risco de ter um número de representantes menor também, além dessa invasão que vai ser natural de candidatos de fora? Essa é uma realidade, Fernando. Hoje nós temos poucos nomes, na verdade, colocados nesse momento. Sim, claro. Né? Ainda poucos nomes que têm grande visibilidade. E qual é a questão, né, da maior ou menor visibilidade? É que se nós tivermos muitos nomes de pouca visibilidade, esse fenômeno que eu há pouco mencionei
Quer dizer, da captação de votos de candidatos de outras regiões, do interior de São Paulo, da capital, da Grande São Paulo, aqui na Baixada Santista, esse fenômeno se acentua. Né? De fato, quem já teve à frente de prefeituras importantes, como é o caso de Santos, você citou a ex-prefeita Thelma de Souza, o ex-prefeito Beto Mansur, o próprio Márcio França já governou São Vicente durante muitos anos. Esses nomes são necessários, são, eu diria assim, vitais, né, no processo, na disputa, para que a região ainda não se enfraqueça mais do que já se enfraqueceu até aqui. E há pouco você deu o exemplo da votação expressiva do deputado Tiririca na Baixada Santista, mas eu quero alertar que há um fenômeno ainda mais grave. Porque o Tiririca foi um fenômeno de votos, por circunstâncias, não vale a pena aqui aprofundar, no estado inteiro. Ele foi o deputado mais votado de São Paulo. O voto é um voto de protesto, é um voto, enfim. Agora, o que a gente tem na prática é uma quantidade imensa de candidatos eleitos com pequenas parcelas de votos da Baixada Santista, que vai diminuindo, enfraquecendo muito a força da região como um todo. Se somarmos esses votos, certamente vai muito além do que o Tiririca conseguiu aqui. Né? Esse é o alerta que eu volto a insistir. Quanto à representação, eu acho que também as lideranças precisam olhar um pouco além do seu próprio projeto, né? Independentemente de partido político. Eu pretendo conversar, não sei se vou conseguir, mas pretendo conversar com a deputada Thelma de Souza, com o deputado Beto Mansur, com outras lideranças importantes da região, antes de me decidir sobre o que fazer na próxima eleição. O meu maior interesse e compromisso é com a região. Acho que também esse aspecto é muito interessante, muito importante. Quer dizer, que as lideranças não fiquem aí disputando, né, de forma predatória, né, de forma a região no final ter um resultado ruim. Né? Acho importante que cada um, claro, cada um tem a sua questão pessoal, partidária, para decidir. Esses aspectos vão além da decisão pessoal, mas é importante pensar, acima de tudo, na região. Né? Acho que nós temos que ter bons candidatos e temos que tentar, ao máximo da nossa possibilidade, convencer, discutindo, com argumentos, o eleitor da Baixada Santista a ter cuidado com o seu voto. Né? Ter cuidado e valorizar o seu voto, para que a região, de fato, possa ter a melhor representação possível na próxima legislatura, momento, né, e período em que nós teremos grandes decisões. Uma eleição para a presidência da República, uma eleição para o governo de São Paulo, novos projetos, 1/3 para o Senado novos da República, embates, 1/3 do Senado, né, e muita coisa para ser feita. Por exemplo, a reforma política, não dá mais. Né? Aliás, doutor Papa, nesse sentido, um outro aspecto que é grave e que é recorrente aqui na região metropolitana da Baixada Santista é o grande número de candidatos a deputado, especialmente a deputado estadual. Há um sem número de candidatos, até porque um vereador, por exemplo, ele não perde o mandato sendo candidato a deputado estadual. Então, isso, de alguma maneira, facilita e favorece o surgimento de um grande número de candidatos. Às vezes, candidatos que não têm a menor chance, mas assim mesmo estão fazendo uma campanha, já pensando, na verdade, sai candidato a deputado, mas pensando na reeleição como vereador. E esta é uma realidade das 9 cidades da nossa região. Então, esse grande número de candidatos, cada um tira um pouquinho de voto daqui e dali, acaba prejudicando o contexto, fragilizando toda a região. Fragilizando a região, fragmentando o poder do voto da Baixada Santista. E o que o Francisco, que você coloca, está assim, sintonizado com o que eu vinha dizendo há pouco em relação às decisões das lideranças. Né? É preciso pensar na região. Na medida em que alguém se lança candidato apenas para colocar seu nome na televisão, seu nome em evidência, mas para depois, na verdade, pensando na próxima reeleição para vereador, é a típica atitude que fragiliza, que enfraquece a região. Agora, esse tipo de decisão, de pensamento, enfim, tem que ser tomado, né, tem que ser desenvolvido nos partidos políticos.
e especialmente pelas lideranças que têm responsabilidade ao dirigir um partido político ou a ter um mandato. Essa fragmentação, por exemplo, para a Assembleia Legislativa, é verdade, é fato. A Baixada Santista, nós temos casos aqui de partidos lançando 2, 3 candidatos na mesma cidade para o mesmo cargo. Ou seja, todos perderão. Agora, quem perde mesmo, no final das contas, é o eleitor, né? Claro. É o cidadão da Baixada Santista. Agora, fazer dessa mentalidade uma prática, aí há uma distância bastante grande. Mas é importante que jornais... haja reflexão em torno disso, estimulem esse tipo de debate. Claro, quer dizer, um partido com responsabilidade em Santos, lançando 2, 3 candidatos a deputado estadual, obviamente... já sabe que não vai eleger nenhum deles, mas ao lançar enfraquece a posição política da região. Isso precisa ser debatido antecipadamente, viu? Claro, antes da eleição. Como estamos fazendo aqui. Aliás, doutor Papa, o nosso telespectador Uriel Vilas Boas, muito obrigado, Uriel, pela participação mais uma vez. Ele faz uma pergunta no sentido de, falando de reforma política, a proposta de ampliação do mandato dos executivos para 5 anos e pondo fim à reeleição. É uma tese que se discute muito no Brasil. Quer dizer, o mandato hoje é de 4 anos e permite uma reeleição para os executivos. O que o Uriel defende, muitas outras pessoas defendem também, é ampliar para 5 anos o mandato, acabando com a reeleição. Como é que o senhor vê isso? Quero cumprimentar o Uriel. O Uriel é mais do que um militante político, né? O Uriel é um ativista político. É um cidadão, né? Ativista, um homem ligado em todos os movimentos da região. Eu tive alguma convivência com ele, tenho uma admiração muito grande pelo Uriel. Respondendo à sua pergunta, Uriel, eu vivi um processo de reeleição como prefeito. Acho que a reeleição precisa ser, de fato, repensada, né? Pelo menos nas condições, nos moldes em que ela existe no momento, existe hoje. Eu sinto que a reeleição no Brasil os mandatos no Brasil passaram a ser de 8 anos. Essa, pelo menos, é a minha visão. Com uma prova de recuperação no meio. Né, então, um mandato de você se elege para 4, mas na prática está se elegendo, com as regras atuais, está se elegendo por 8, com uma prova no meio do caminho. Se for bem, tiver 50% de aprovação... De nota 5, passou. 5,1, segue o mandato de 8 anos. Essa é a realidade, com as regras da lei eleitoral em vigor, né? Acho que isso precisa ser, sim, repensado. Acho também que 8 anos é muito para um mandato. Eu acho que de 5 a 6 anos é tempo suficiente para que uma equipe, um governo se imponha, realize aquilo que se comprometeu a fazer, realize bem e abra o espaço para a renovação, né? Daí porque a minha questão não é se temos ou não reeleição, mas acho que o tempo de mandato, 8 anos, é excessivamente longo. Acho que poderíamos pensar em reduzir isso. E outras coisas, né? O voto em lista aberta, proporcional, sistema da maneira distrital, como é. Coincidência de mandato. Acaba, como falamos há pouco, o voto de protesto, quem votou no Tiririca para protestar, precisa entender que, na verdade, elegeu exatamente aquelas pessoas que não queriam eleger. Valdemar da Costa Neto. Vários deputados foram eleitos com a votação do voto do protesto, né? Então esse sistema também, ele não reflete mais... É curiosa essa reflexão, porque o voto de protesto contra tudo que está aí, acaba mantendo o que está aí. Essa é a verdade, essa é a realidade. Como disse o Fernando de Maria, elegeram o Tiririca, muito que bem, mas também elegeram o deputado Valdemar da Costa Neto, condenado no mensalão, no escândalo do mensalão, por exemplo. Agora mesmo, estamos já acompanhando a movimentação partidária e temos notícias de vários participantes, de celebridades, né? Nada contra a celebridade, mas se um cidadão é um artista do BBB, obviamente ele está preparado para ser um artista do BBB, não se preparou minimamente para ser uma representação, um deputado. Se vier a se preparar, tudo bem, nada contra. Mas muitos partidos vão buscar celebridades, como foi o caso do Tiririca,
como puxadores de votos. Sim, na verdade, o puxador de voto de um partido, como um dia já foi Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Mário Covas, ele se constitui na prática na maior liderança daquele partido. Claro. O que é o sentido do puxador de voto? É esse, é quem se credencia para ser a grande liderança, a grande voz de uma corrente partidária. Hoje, o movimento contrário, procura-se exatamente aquele que não terá a liderança, ao contrário, será liderado. Você imagina que nós tivemos aqui na Câmara de Santos exemplos também, claro, né, de grandes puxadores de votos que ao final tiveram o seu mandato diminuído, prejudicado, ou seja, acaba aquela expressiva quantidade de votos não fortalece nenhuma liderança nova. Então esse é um tema importante também para se pensar na reforma política. Enquanto a reforma não vem, Uriel, vamos fazer a nossa reforma. Santos, a Baixada Santista, sempre foi vanguarda na política nacional. Vamos criar aqui um movimento, vocês das entidades não governamentais, das instituições da cidade, enfim, voto consciente, vamos fazer esse caminho também, né? Do voto consciente no sentido de preservar a representação da Baixada. Depois dos candidatos eleitos, vamos acompanhar os mandatos, claro, né? Mas aí é possível acompanhar. Do contrário, a gente vai continuar se afogando nessa legislação eleitoral que já se esgotou, né? Não tem mais o que oferecer ao país. Aliás, os nossos representantes, Chico, se me permite, claro, na Câmara Federal, na próxima legislatura, terão que assumir compromissos com a região no sentido da reforma política e partidária que querem. E das reformas, doutor Papa, que o país necessita. Sim. Aliás, esse será um grande debate ao longo deste ano, até a eleição, e caberá, sem dúvida nenhuma, um novo governo, seja o presidente quem for, seja até a presidente Dilma, se for reeleita, caberá a ela ou ao sucessor, enfim, realizar essas reformas que o país necessita. É um momento, não dá para esperar mais. E aí, então, mais uma vez, a importância de programas como esse, né? Mesas como essa. Perguntar aos candidatos, questionar junto aos candidatos, que posição terão, sim, em relação a essas grandes reformas. E quais serão, as propostas de cada um. Porque, Chico, trazer emenda para a Baixada Santista, trazer recursos, né, do orçamento da União ou do Estado para a Baixada Santista é algo importante, mas eu diria periférico. E com o orçamento impositivo, doutor Papo, hoje com o orçamento impositivo vem independente do trabalho propriamente do parlamentar, né, Fernando? Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes, Ville de France, na Aparecida, vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes, lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes, sua melhor escolha para morar e investir. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com o maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. No próximo dia 20, à meia-noite, começa o horário de verão. Adiante seu relógio em 1 hora. Apoio Vila de Pompeia, a casa dos pizzaiolos.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 14 de outubro, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o diretor de Tecnologia, Meio Ambiente e Empreendimentos da Sabesp, o ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Fernando de Maria, que formula agora mais uma pergunta ao convidado. Por favor, Fernando. Prefeito, ex-prefeito, enfim. Hoje a manchete do Jornal Tribuna, a gente já tinha anunciado isso, colocado isso na semana passada, e hoje o Jornal Tribuna até divulgou, que é o limite da prefeitura. A prefeitura está passando, assim, falta no limite dos gastos com servidores. De gastos com servidores, né? Já está batendo 51,3%. Uma das alegações foi a implantação do PCCS, que foi no ano passado, o Plano de Cargos e Salários, né? E uma das alegações do secretário de Gestão diz que não havia previsão de aumento no orçamento desse ano, não havia previsão de aumento salarial. Eu gostaria que o senhor explicasse isso daí, para esclarecer mesmo, porque há um risco grande da prefeitura chegar até o final do ano com problemas... Atingindo a lei de responsabilidade fiscal. Bom, vamos por partes. Primeiro, esse índice, ele é importante. Ele vem da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele estabelece um limite, um teto de 54%, e não 50%, 54% com gastos de pessoal. Acho que é um índice importante, necessário. Estabeleceu um parâmetro para a administração pública em todo o território nacional. Não há novidade em relação ao comprometimento do índice de Santos em relação à arrecadação municipal. Por que eu digo que não há novidade? No ano de 2005, meu primeiro ano do primeiro mandato, nós chegamos a 49%. E confesso a você que não fiquei nem um pouco assustado, né, naquele momento, como não estou agora. Por quê? Porque essa é uma questão de opção, de modelo. A Prefeitura de Santos é basicamente, essencialmente, uma prestadora de serviços. O mais importante do que a Prefeitura faz são os serviços que ela oferece. Portanto, não há nenhuma novidade em gastar metade da arrecadação própria com bons serviços. Bons serviços são prestados por professores bem remunerados, por profissionais da saúde bem remunerados, enfim, a máquina pública. 70% da folha de pagamento é consequência de educação, está inserida no processo da educação, da saúde, da assistência social. Né? Ou queremos uma cidade prestadora de serviços de excelência ou não queremos. E volto a falar em modelo. O modelo assumido pela Prefeitura de Santos é de prestação de serviços através da administração direta, o que quer dizer o seguinte: servidores públicos contratados por concurso público, portanto, parte inerente da folha de pagamento. É fácil trabalhar esse número, por exemplo, partindo para a terceirização. Quando se compara Santos, como eu vejo na matéria de hoje, com outros municípios de São Paulo, do interior de São Paulo, mesmo a capital, precisa se comparar coisas semelhantes, tá certo? Há prefeituras que adotam terceirização na saúde, né, em hospitais, na gestão de hospitais, na gestão de especialidades, né, de saúde. Aí sim o índice reduz de um lado, mas a despesa cresce do outro. Então, quando se faz qualquer análise nesse ponto de vista, é preciso ter fazer uma análise mais ampla do que significa esse indicador. Volto a dizer, em 2005 ele chegou a 49 e nós não tínhamos o plano de carreira. Em 2005 ele chegou em 49 e nós tínhamos 15 escolas a menos do que temos hoje, Fernando. Veja, eu montei na minha administração, o governo de Santos montou 15 novas unidades de educação e implantou a educação em tempo integral. Isso exige um sacrifício a mais em relação à remuneração de servidores, aumento do número de servidores. Claro. Eu não me arrependo de nada disso, não. Educação em tempo integral, para mim, foi sempre uma questão assim, de honra, um ponto de honra. Agora, na medida em que você oferece a escola em tempo integral, você praticamente dobra a despesa com educadores na área de educação. E vai no limite. Aliás, em todas as negociações salariais, todas, tem reportagens com falas minhas a respeito disso, eu dizia aos servidores, e não me arrependo, mais uma vez, volto a dizer, que eu trabalharia sempre no limite do que a lei de responsabilidade fiscal permite. É esse o limite, 49%, 50%.
Do outro lado da equação existe a arrecadação. E na medida em que a arrecadação cresce, esse número também desaba. Claro. Então, o orçamento do próximo ano, do ano de 2014, pelo menos a projeção que eu vi na mensagem enviada à Câmara, há uma elevação enorme, né, do nosso orçamento. Se a nossa arrecadação própria também crescer proporcionalmente, você vai perceber que no próximo ano esse índice que está chegando a 50, acaba caindo para 48, 47, como aconteceu também no meu governo. Então, assim, é a dinâmica da administração pública, né? O que eu acho importante é não criarmos alardes desnecessários. É importante conter despesas? É importante, mas com salário? Não. A imprensa o tempo inteiro reclamou que nós, aqui em Santos, não pagávamos adequadamente os professores, não é verdade? Não pagávamos adequadamente os médicos, por isso os médicos procuravam trabalho fora de Santos, não é verdade? Para isso foi criado o plano de carreira, para valorizar esses profissionais, bons profissionais, e segurá-los, fixá-los aqui em Santos. E volto a dizer, 50% da arrecadação própria gasta com funcionário público não é, eu diria, nenhuma novidade, né, para uma cidade como Santos, que tem serviços de excelência na saúde, na educação, na cultura, nos esportes. Vocês já viram a quantidade de serviços que Santos presta, por exemplo, para a terceira idade? Na área cultural, na área esportiva, em tantas outras áreas. É o custo disso, não é o custo disso. Agora, querer reduzir drasticamente esse indicador, só há duas possibilidades. Só existem duas possibilidades. Aumentando significativamente a receita, e eu acho que isso vai ocorrer naturalmente em Santos, sem aumento de impostos, porque a atividade econômica de Santos aumentou no meu governo 60% além da inflação. Então, isso mostra o vigor econômico, os acertos da cidade no campo do fomento da economia. Ou, de outro lado, o que eu veementemente me oponho, né? Reduzir prestação de serviços diretos, aumentando a terceirização. Porque aí você reduz esse índice de forma artificial, porque ele não aparece na contabilidade, mas é gasto, é despesa da mesma forma. É uma maneira de você fugir da lei de responsabilidade fiscal. Você reduz. Claro. E para isso estão aí os vereadores acompanhando, a própria gestão municipal, o prefeito Paulo Alexandre acho que está muito consciente disso, e os sindicatos também, que no caso de Santos, nunca concordaram com o avanço das terceirizações, e eu acho que estão corretos. Doutor Papa, olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas já sabe, nós temos limitações de tempo e estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque. Eu gostaria de registrar aqui e cumprimentar a presença aqui do professor Roberto Patella, diretor aqui da Faculdade de Ciência da Computação, que está nos prestigiando. Aliás, o professor Roberto Patella estará participando amanhã do Jornal em Foque, da edição de amanhã, uma edição especial em homenagem ao professor, doutor Papa. Você é o professor também, então também recebo os nossos parabéns, assim como o Fernando de Maria e o professor Patella, já pelo dia de amanhã. Obrigado, Chico, mas eu queria, não posso perder a oportunidade de fazer também, render as minhas homenagens ao querido professor Roberto Patella, que foi meu professor, que é um exemplo para a classe dos educadores da Baixada Santista, e para nossa alegria estar aqui hoje presente nesse estúdio. Aliás, é uma alegria aqui para o Santa Cecília, né? Uma pessoa, uma figura queridíssima aqui, que traz, além de conteúdo, de qualidade, muita alegria para esse espaço aqui do Santa Cecília, é o professor Patella. E parabéns também, aproveitar e cumprimentar todos os professores pelo dia de amanhã, e dizer que sem bons professores e bem remunerados nós não vamos conseguir mudar esse país, pelo menos na medida e velocidade que queremos. Então, toda a força de luta, não é? E todo o nosso apoio aos professores brasileiros. Tá certo. Fazemos das palavras do Dr. Papa também as nossas palavras, cumprimentando desde já a todos os professores. E amanhã, como disse, o professor Roberto Patella estará presente aqui no Jornal em Foque, participando da nossa edição em homenagem aos professores. Muito bem. Dr. Papa, muito obrigado mais uma vez pela presença. Também Fernando de Maria como comentarista, a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência e pelo carinho. Amanhã, 8h05, estaremos de volta. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.